Olá pessoal, eu sou a professora Francisca e nós vamos dar continuidade às aulas de biologia, certo? A aula passada eu iniciei falando sobre evolução, em que eu citei alguns exemplos, falei sobre a lei do uso e desuso de Lamarck. Nós vamos falar hoje sobre a seleção natural de Charles Darwin. Também nós vamos fazer uma playlist somente nas aulas de biologia, focando no Enem e no vestibular. A seleção natural é um dos principais pontos da teoria proposta por Charles Darwin. De acordo com a seleção natural, o organismo mais apto sobrevive e passa por suas características aos descendentes, garantindo, portanto, que as características vantajosas fixam-se em uma população. Ou seja, pessoal, quando se fala que as características ela passa aos seus descendentes, nós podemos citar alguns exemplos de seres vivos ou até mesmo de aves. Ou seja, aquele ser vivo que é mais apto, certo? Aquele ambiente ele vai poder sobreviver. Então, essa seleção é o mecanismo evolutivo proposto por Charles Darwin, que afirma que o meio ambiente atua como um selecionador de características, ou seja, o ser vivo que está apto a viver ao ambiente vai ter uma seletiva do ser vivo mais apto onde ele está vivendo. Os organismos conseguem sobreviver e produzir descendentes, os quais herdam essas características. Eu vou citar agora alguns tipos de características de alguns bicos de aves. Nós vamos começar falando sobre os telhão, de uma ave, que no caso é uma ferramenta da ave, a maneira de como ele se alimenta. Então, os telhões da ave é a forma de como ele se alimenta. Vou iniciar falando sobre esta ave, onde você pode perceber em que o bico é curto e ele vai comer folhas. E esta outra ave aqui, o bico dela, além de ser curto, é um pouco grosso. Então, ela vai comer sementes. Já esta outra ave aqui, ela tem já um bico um pouco maior, grosso, porém ela vai comer frutas. Essa outra aqui, ela tem um bico grande e um pouco fino, então ela vai se alimentar de insetos. E esta outra aqui tem um bico grande e fino e ela vai se alimentar de larvas. A gente citou aqui 5 características de bicos de aves. Então, esta é a maneira em que ela se alimenta, ou seja, ela sobrevive ao meio aonde ela vive. E como eu já havia falado, os organismos mais aptos conseguem sobreviver e produzir descendentes. Então, como essa descendência? Como eu acabei de falar aqui, citei alguns exemplos de bicos de aves. Então, essa geração aqui dessas aves, vai fixar-se na população de cada ave, os quais eles herdam essas características. Os organismos menos aptos apresentam menor chance de sobrevivência e, consequentemente, de reprodução. Vai selecionar os mais habitados no meio ambiente e aquele que apresenta menor chance vai entrar em extinção.
Com isso, ao longo do tempo, percebe-se que as características mais vantajosas vai aumentando na população, ou seja, aquelas características que aquele ser vivo, aquela ave apresentou no meio ambiente, ela vai aumentar a sua descendência, ou seja, a sua população. Então, por isso que Darwin observou que existiam tentilhões diferentes em cada uma dessas ilhas, sendo diferenciadas entre umas das outras características, até mesmo pelos seus bicos. Vou falar agora sobre 3 tipos de seleção natural. Seleção estabilizadora. A seleção estabilizadora atua contra 2 características. Ela está atuando contra 2 características, favorecendo características intermediárias. Um exemplo clássico é o do peso de um bebê. A seleção natural, ela atua selecionando bebês de 3 a 4 quilos. Bebês muito pequenos ou muito grandes apresentam maiores riscos de mortalidades. Desse modo, sua frequência na população reduziu-se ao longo do tempo. Ou seja, antigamente existia com mais frequência óbitos de bebês. A outra seleção é a seleção direcional. Ocorre quando um dos extremos é favorecido. A seleção direcional atua, por exemplo, no caso dos roedores branco e marrons citados. A características, a pelagem branca foi selecionada, enquanto os diferentes tons de marrom foram reduzidos por não serem vantajosos naquele ambiente. Vejam só, pessoal, aqui na seleção direcional citou 2 tipos de roedores, o branco e o marrom. O branco favoreceu ao ambiente, já o marrom ele foi reduzido por não ser vantajoso, ou seja, quer dizer que ele não satisfez o meio ambiente. Seleção disruptiva ocorre o favorecimento de 2 extremos. As características intermediárias, nesse caso, não são selecionadas. Um exemplo é o dos tentilhões africanos, da República dos Camarões. Nessa região, observa-se indivíduos com tamanhos de bicos muito distintos. Ou seja, aquele exemplo que eu dei lá no início, da explicação, eu trouxe também ele para o exemplo aqui da seleção disruptiva, Alguns exemplos de bicos, de tentilhões, de aves. Os animais com bicos pequenos alimentam-se de sementes macias, que é esta ave aqui. Enquanto os de bicos grandes alimentam-se de sementes mais duras e que podem ser quebradas com seus bicos. O bico de tamanho intermediário, por não ser tão eficiente como os outros, não é selecionado. Aqui já se tem também 2 exemplos. A ave em que tem o bico que se alimenta de sementes macias e a ave que tem o bico que se alimenta de sementes mais duras. Então, aquela ave que se alimenta de sementes macias, ela está favorecendo ao ambiente. Já aquela ave que tem o bico que se alimenta de sementes mais duras, ela não favorece o ambiente. Bom, pessoal, a gente chegou em mais um final de uma aula sobre a evolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, façam alguma pergunta e se inscrevam no canal. Tchau, tchau, pessoal. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. O nosso próximo vídeo, em que eu estarei colocando aqui no canal, vai ser sobre a genética, em que também cita alguns tipos de característica, certo?